Lição de número 160. E a última lição. O varão da Macedônia. Está no Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Por isso que eu falo, né? A Bíblia é o tempo todo fenômenos espíritas ou espirituais. O tempo todo. Aliás, se você tirar o fenômeno espiritual da religião, acabou a religião. Não existe religião sem fenômenos. Porque toda a revelação vem do mundo invisível. Uma religião, a base de uma religião é fundamentos de revelações de um mundo invisível. Então, 160. O varão da Macedônia. Além das atividades diárias na vida de relação, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas faces de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Os espíritos encarnados fazem o mesmo, em identidade de circunstâncias, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Troade, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que lhe não surge uma figura angélica ou mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. É útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os caminhos essenciais e necessários, sem nos importar a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distante da simplicidade com que o Mestre nos legou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Vixe, aqui ele dá uma cacetada. Então, o varão da Macedônia. Aqui, o próprio Evangelho é cheio de exemplos de aparições de espíritos aos seres humanos. E aí, muitas vezes, precipitadamente, alguns evangélicos dizem, e outras denominações dizem assim: se apareceu um espírito para você, é o demônio se disfarçando daquilo, tá? Mesmo quando você fala que o espírito que apareceu, por exemplo, se foi um filho que morreu, o seu marido que morreu, e você vê: olha, eu vi o meu pai, minha mãe, um filho meu que morreu. Não, é o demônio. Você não tem como ver os espíritos. Você viu o demônio que disfarçou do seu pai, de sua mãe, do seu filho e apareceu para você. Mas ele falou coisas que eu sabia, só eu e ele. Pois é, eles têm acesso ao arquivo do inconsciente, do morto. Então ele sabe tudo e pode iludibriar você. Enfim, eles dão essa teoria, né? Muitas vezes, e aí é uma coisa que eu acho dessas pessoas, é que elas não leem a Bíblia inteira, o Novo Testamento inteiro, tá? A Bíblia nova. O Novo Testamento é uma coisa, a Bíblia vem os Atos dos Apóstolos, vai considerando todos os demais. Aqui é uma passagem do Atos dos Apóstolos em que ele está encontrando com o espírito de um homem vivo. E agora, o que ele vai falar? Que é o diabo que se fez passar pelo homem? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão,
em que apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí ele diz assim: além das atividades diárias na vida de relação, nosso dia a dia, nossos relacionamentos de encarnados, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas faces de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Muitas coisas, muitos relacionamentos nossos não são registrados, acontecem, mas não são registrados pela nossa memória, em estado de vigília. Então, como eu não lembro, eu penso que não aconteceu. Eu não posso dizer o que eu não lembro. O que acontece é que quando dormimos, por exemplo, vamos pegar de quando dormimos, o nosso cérebro está descansando. Todas as experiências que vamos viver está apenas registrado no mundo, no espírito, na memória do perispírito. E que, ao acordar, eu posso, dono do corpo, pegar essas informações do meu perispírito e mandar para a minha memória. O problema é que nós não fazemos isso. E por que não fazemos isso? Pavor, medo de estarmos recebendo uma informação, um conhecimento, e que não vamos conseguir colocá-lo em prática, e lá na frente não poderemos alegar inocência. Um dia atrás a Amona disse: medo da responsabilidade. Então fingimos ser igual criança, acordamos e parece que nada aconteceu durante a noite. Isso vai indo, isso me deixa com aquela tese de que eu não sabia, tá? Então só isso, nada impede você de lembrar as suas experiências no mundo espiritual, absolutamente nada. Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo de vibrações psíquicas, ou seja, não é só os que morreram, não, tá? Os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstância, desde que achem apto a semelhantes realizações. Isso é mais normal do que a gente imagina. É muito comum alguém está precisando conversar com você, está pensando muito em você, encarnado. Eu estou falando agora só de encarnado. E você capta o pensamento daquela pessoa. Ela está precisando falar com você, como se fosse um espírito. Capta. Às vezes ela não pode vir até você porque ela também está acordada, está trabalhando, está numa atividade, durante o dia. Mas como ela está pensando que precisa conversar com você muito, o pensamento dela te chega. E às vezes até o assunto ela já te adianta, pela necessidade do diálogo, tá? Bom, mas aí você não vai vê-la, como aconteceu aqui. Só que você captou que ela precisa, sabe o que está acontecendo com ela. Bom, no caso, ele era à noite, Paulo teve de noite, a gente não sabe que hora da noite. Provavelmente, a noite é mais fácil. Alguém pode ir dormir e você ainda está acordado. Por exemplo, a pessoa tem a dormir, sei lá, meia-noite. Aí você acorda para ir ao banheiro 1 hora, 2 horas da manhã, a pessoa já está dormindo, ela pode, encarnada, vir em espírito e conversar com você. Ela está querendo conversar com você, pode agora, porque não tem nada para fazer, o corpo já está dormindo, ela vem. E você pode vê-la naturalmente, conversar com ela, tendo essa mediunidade da vidência. Então, comunicação de espíritos pode ser tanto vivo quanto morto. Não modifique nada. Quando eu durmo, preciso conversar com um amigo meu que mora numa outra cidade. Hoje nós temos celular, mas vamos supor que, sei lá, não consegui entrar em contato, perdi o telefone, mas preciso muito lembrar, conversar com ele.
eu posso ir visitá-lo em sonho e ele em sonho e no mundo espiritual nós conversarmos naturalmente. Nós temos amigos, enquanto estamos encarnados, estamos fazendo isso noites e noites diariamente, nem imaginamos. Nós temos amigos em outros países, espíritos reencarnados, amigos próximos, amigo mesmo, irmão, que não nasceu no Brasil, nasceu em outros países, e nós estamos visitando ele durante a noite. Por isso, às vezes, eu posso acordar com uma saudade, né? Também temos inimigos. Ou seja, o mundo espiritual ele não para, seja encarnado, seja desencarnado, cruzado, do jeito que for, tá? Então, e como funciona? Da mesma maneira, quando você diz que incorpora um espírito, que não é incorporação, você também incorpora o pensamento de um encarnado, do mesmo jeito. É muito natural, por exemplo, que a forma muito natural é quando a pessoa vai para a UTI, ela está muito debilitada organicamente, o corpo dela está com sinais vitais muito mais baixos do que o normal, e normalmente ela está em posições que ela relaxa e dorme, sedada por medicamentos. É muito mais fácil você trazê-la até uma reunião mediúnica para conversar com ela e saber o que está acontecendo, por que ela está daquela forma, naquela maneira, o que está acontecendo. Isso é um padrão, algo muito utilizado quando as pessoas já estão em estado de coma, e a gente entra para tentar entender, a família quer saber o que está acontecendo, e a gente vai saber, através do espírito, por que ele está se mantendo em estado de coma. Normalmente, as minhas experiências de vida, vou fazer para vocês assim, a minha, pode ter outros tipos, mas o espírito sofreu um acidente muito grave e vai ter sequelas. Ele ainda não aceita vir sofrendo as consequências das sequelas. Tipo, ele não aceita ficar sem perna, ou perder a memória, ou ficar sem a parte do cérebro, ou ficar paraplégico. Não aceita. Nós somos cheios de limites. Isso eu prefiro morrer do que ficar assim. Eu prefiro morrer do que depender dos outros. A gente fala isso. E às vezes a gente sofre um acidente e vai ter que depender de alguém te dar banho, te levar no banheiro, limpar você das suas necessidades. E você não quer. Você ouve os médicos falando, ó, aqui não tem jeito, ou, pelo visto não vai dar nada certo. Então você fica no mundo espiritual decidindo. Porque como aquilo é uma prova para você, você pode optar por ela, sim ou não. E alguns ficam ali, trabalhando no mundo espiritual. Os benfeitores ficam, olha, você precisa voltar. E não quero, se for assim, eu não quero. Mas também não quero deixar minha família. E fica naquilo ali. Aí entra a reunião mediúnica para conversar com o espírito da pessoa e convencê-lo a voltar para o corpo. Que é o que é correto. Porque se fosse para morrer, ele não estava mais nem sequer entubado, já tinha sido morto. Então, se o corpo ainda tem vitalidade, ele deve retornar ao corpo, mesmo sabendo que ele nunca mais terá uma vida como ele tinha antes. Sequelas fazem parte da nossa vida. Aí ele fala assim, mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Está falando aqui do futuro. Nós faremos essas comunicações que hoje os médiuns fazem, ampliado. Por isso que eu falo, às vezes a gente vê um celular, né? Agora por satélite. Quem sabe vai inaugurar no Brasil aí o celular por satélite, que a gente não vai mais precisar das operadoras, e mais barato, né? Elon Musk está mandando aí para nós. Então, quando isso acontecer, mesmo isso, gente, não é nem 0,0001 da nossa capacidade mental e espiritual. Nós somos muito mais do que isso. Ele está falando aqui, nós vamos ampliar essas possibilidades. Eu vou poder fazer isso telepaticamente, mais rápido e mais perfeito que um celular. Porque o celular, mesmo quando eu falo por mensagem,
às vezes a pessoa não entende, não compreende direito aquela escrita, né? Mesmo quando eu falo por voz, a pessoa também não entende. Agora, quando é telepático, quem já capta as mensagens dos espíritos sabe o que eu estou falando. Você não capta um pensamento somente, você capta o pensamento, a intenção, a forma, tudo você capta, vem tudo num pacote só. É a comunicação mais eficiente que nós conhecemos. Aí ele diz assim, ó, isso, aliás, não constitui novidade. Tá falando assim, essa coisa de conversar com o encarnado, você receber a visita da sua mãe que mora numa outra cidade, falando para você que ela tá com saudade ou que ela tá doente, isso é novidade. Parentes você pode ver, não precisa de mediunidade. Parentes ligados a você não precisa. Agora, ver pessoas que você não conhece é preciso da mediunidade. Aliás, aí ele diz assim, isso aliás não constitui novidade, pois segundo vemos, Paulo de Tarso em Troade recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia. Não era do demônio, não era de um anjo, não era de Deus, não era de Jesus, não era de Maria, nem de um santo. É de um homem normal da Macedônia, um varão, que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que lhe não surge uma figura angélica ou mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia, que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário. Ele não conhece o homem, ele identificou pelo vestuário dele. E aí ele diz assim, e pelas palavras, como ele falava. Olha só que interessante, hein? Paulo não conhecia aquele homem, mas o homem conhecia Paulo, por isso que ele localizou Paulo. Tem uma outra coisa também. Muitas vezes a pessoa que quer falar com você, ela não te conhece pessoalmente, mas ela confia em você. Então, quando ela pensa em você, ela te localiza. Você pode não saber quem ela é, mas ela sabe quem é você. É uma coisa também. Ela vai te vendo fisicamente você, ela sabe que é você, mas ela nunca viu uma foto sua. Se ela passasse na rua, ela não saberia que era você. Mas quando ela te localiza pela mente, espiritualmente, ela sabe que é você. Isso é uma coisa, mais uma informação mandada mentalmente que nós não conseguimos entender isso. Então, por exemplo, às vezes eu pego eu não sei quem é Chico Xavier, não sei, e aí eu penso, Chico, isso e aquilo, posso então chegar até Chico Xavier? Ou então eu não posso, o Chico vem até mim, eu nem sei quem é ele, eu nunca vi uma foto dele, mas ele sabe que eu estou chamando ele, certo? Interessante. Então, trata-se de um homem da Macedônia, um ex-doutor de Tarso, identificada pelo vestuário. Como ele era um homem encarnado, ele estava vestido igual na época daquelas regiões, como elas se vestem. E a forma dele falar, ele falou, esse homem é da Macedônia. É útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distante da simplicidade com que o Mestre nos legou a carta de redenção. Aqui ele está falando assim, hoje a gente começa a enveredar muito pela ciência espiritual, pela filosofia espiritual, e aí aparece um monte de nomenclatura, meu Deus do céu. E aí a gente fica pensando, e aquele povo lá atrás que não sabia de nada e tudo acontecia com eles? Fenômeno e conhecimento teórico não tem nada a ver. Neste ponto, não. Uma pessoa que
não sabe nem dar passe, mas ama verdadeiramente, tem uma boa vontade verdadeiramente, ela consegue dar um passe tranquilamente, e nunca fez um curso de passe. Ela nem acredita no passe, naquilo que todo mundo chama de passe. Ela nem acredita nisso, mas ela acredita que ela pode curar. Ela cura normalmente, porque nós vamos lembrar que essas teorias começaram um ponto para cá. Antes disso sempre existiu o passe e nunca deixou de funcionar, e sempre foram eficientes. E de lá para cá, vamos fazer uma pesquisa se o conhecimento sobre o passe modificou, aumentou o resultado, a eficiência do passe. Será que aumentou a eficiência do passe? Calma aí, eu não estou contra e nem a favor do estudo, eu estou só falando assim. É que é perigoso o estudo para as pessoas vaidosas. Há pessoas que se auto-intitulam capazes de fazer algo porque conhecem a teoria, mas esquecem de que o Cristo nos ensinou que o verdadeiro poder está no coração, na fé, no amor, e não no saber. Tá certo? Lembra que o conhecimento incha e que o amor realiza? Então, cuidado com algumas pessoas para não ficar muito inchado de vaidade. Eu já fui 500 cursos de passe, né? Eu sou passista, passe 1, passe 2, passe 3, eu sou aquela coisa, tá? Não! O que você precisa é de amor, de boa vontade, de fé, e você pode dar um passe. É lógico que é bom saber a teoria, porque a teoria, quando a gente fala vamos estudar Kardec, é para que às vezes uma crença errada, mal informada, pode me impedir de fazer muito mais do que eu poderia fazer, do que eu sou capaz, do que eu posso fazer. Então o estudo faz isso, ele tira as crendices e você acaba descobrindo o seu potencial. Outras vezes, você, sem conhecimento, sem o estudo, você pensa que é capaz de fazer o que é impossível. E é onde você vai se decepcionar, porque você não sabia que era impossível, né? Então, para que você não fique preso, limitado nas suas crendices, o estudo é importante. Você acaba fazendo alguma coisa. E nem que você fique com ego demais para que você ache que vai fazer de tudo e não consegue fazer nada, vem a frustração e aí piora tudo. Então o conhecimento põe você dentro de um parâmetro melhor. Outra é que para muitos, sabendo como funciona, ele pode auxiliar melhor, intervir melhor. Por exemplo, se eu não sei que beber, fumar, usar droga, né, comer carne, fazer sexo, nos tratamentos espirituais prejudicam, eu acabo não ensinando isso para quem vai fazer o tratamento. E aí a pessoa não vai ter o mesmo resultado daquele que tem o conhecimento e vai fazer o jejum dele. E ainda mais tem o jejum moral também, né? Tá certo? Então, se eu pegar uma pessoa que não sabia, comeu carne, fez sexo, fuma, ainda fumou até uns minutinhos antes de começar a fazer o tratamento, óbvio que ele não vai ter o mesmo resultado daquele que fez todo um jejum. É para isso. Nós não vai te evoluir não, gente. Não evolui. Conhecimento não nos evolui. Conhecimento nos dá condições de compreensão, de fazer escolhas mais cirúrgicas, mais exatas, de saber como eu aproveito mais das minhas experiências espirituais. É isso. Então, eu poderia na Terra, sem conhecimento, uma pessoa, o curandeiro, o que fazia benzeção,
Passou a vida inteira benzendo um monte de pessoas, mas ele mesmo não sabia como é que funcionava, nunca estudou, então morreu e não passou de um benzedor. Do outro lado, ele fez boas ações, mas vai ter que voltar para poder estudar e entender o que ele fez. Tá certo? E outra, talvez ele podia ter feito até mais, se ele parasse de beber e fumar. Às vezes o benzedor bebe e fuma, então ele não tem a mesma eficiência da benzeção dele que aquele que não bebe e não fuma. Tá bom? Então, é importante o estudo? Sim, é muito importante. Ele nos clareia e nos dá a possibilidade de fazer escolhas mais certeiras que melhoram o rendimento dos fenômenos espirituais, mas não nos evolui, porque o que nos evolui é a moral, é o amor. Ele está falando assim, ó, o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários. Olha, antes de sair esse movimento que quer só Kardec, houve uma proposta dos espíritos e nós íamos fazer na nossa casa, que era mostrando que na Bíblia tem todos os ensinamentos espíritas, todos, sem exceção, até reunião de desobsessões e técnicas de desobsessão. Então, mostrando que é o seguinte, se uma pessoa lê a Bíblia com conhecimento espírita, ela enxerga tudo ali. Não precisa nem Kardec. Calma que eu não estou tirando Kardec, senão tem os radicais aí que já começam. Tá certo? Aí ele fala assim, ó, que às vezes sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis. E isso aí, ele está falando mais ainda, ó, distante, nos afasta da simplicidade com que o Mestre nos legou a carta de redenção. Ele veio fazer de uma maneira muito simples. Jesus podia falar muito complexo, e ele nos mostra tudo simples, sabe, da maneira muito sutil, muito tranquila. É uma coisa muito, para a gente entender, os apóstolos não tinham muito conhecimento, mas tinham uma fé e uma certeza no Cristo, e fizeram lá atrás muitas coisas que nós, com todo o nosso conhecimento hoje, não fazemos. Na doutrina mesmo, estou falando na doutrina de Kardec. Que os que já estudaram 500 doutorados de Kardec aí, ó, não fazem. Não consegue sentar no centro espírita e atender uma pessoa que precisa de auxílio. Não tem paciência. E eles lá atrás não tinham conhecimento nenhum. Só tinha fé no Cristo. Faziam milagres. É isso, gente. Cuidado, né? Então, distante dessa simplicidade com que o Mestre nos legou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Quando é que, Guto, eu quero saber quando que eu tenho que estudar e quando que eu não tenho que estudar, porque uma hora vocês falam que tem que estudar, outra hora vocês falam que estudar demais às vezes atrapalha. Estudar demais sem prática atrapalha muito. Ficar em casa lendo, daqui a pouquinho você não faz nada e não vai mais fazer nunca mais, mas não vai parar de ler, porque ler vicia. E você, quer ver uma coisa? Você está viciado em estudar o Espiritismo ou você está viciado em ler? Porque quando você percebe que é viciado em ler, é que não importa mais se você está lendo o livro espírita, qualquer coisa que você lê. A gente vicia em internet, vicia em assistir televisão, vicia em jogo de palavra cruzada, vicia em carta, a gente vicia em ler. E muitas vezes as pessoas dizem assim, não, eu adoro ler, eu adoro estudar. Não vem falar para mim. Estudar e ler são coisas absolutamente diferentes. Você lê 10 livros, mas não sabe falar nenhum deles. Estudar é vamos falar assim, eu leio 12 livros por ano. Olha só, eu leio 12 livros por ano, ou seja, mais ou menos um por mês. Mas eu não consigo estudar
um livro por ano. Teve uma época que foi lançada uma campanha no movimento espírita que era o Clube do Livro, e era o desafio de ler um livro por mês. E aí a espiritualidade nos orientou que não, você lê muito. Estudar o que transforma o ser humano é o estudo, não a leitura. A leitura é ótima porque deixa você bom em português, mas só o estudo é que transforma você uma pessoa culta. Então você não lê 12 livros no ano, você só estuda um por ano. Antes um livro estudado do que 1000 livros lidos e não saber nada. É triste demais quando a pessoa acaba um livro e não consegue conversar sobre o livro. O que ela vai falar, às vezes você vai numa festa, num lugar de encontro, fulano, você não estava lendo um livro tal? Pois é, acabei ele hoje. Ele é um livro bom? É. O que ele fala? Ele dá 10 palavras e falou o livro inteiro. Mas aquele livro de 300 folhas, só tem isso? É o que eu lembro, assim. Não, tem outras coisas. Quais outras coisas? Ele dá mais meia dúzia de palavras. Perdeu tempo. Há pessoas que ficam olhando o futebol na televisão, que ficam olhando propaganda na televisão, e há pessoas que ficam passando a vista nos livros, na linha. Estudar, gente, é trazer para dentro, raciocinar, refletir, debater, conhecer. É isso. Porque senão a doutrina espírita tem muitos livros, e o nosso desafio, o do espírita, não é ler todos eles, é estudar pelo menos um livro bem estudado. Muitas vezes fala mais do que 1000 livros, porque se nós olharmos, às vezes um livro profundo ele repete em diversos outros livros os capítulos, falando de maneiras diferentes. Então o importante é aprofundar o livro. E aí nós vamos começar a entender o seguinte: quando começamos a estudar as obras espíritas, percebemos que a coisa vai muito longe. Muito longe. E aí percebemos que passa mês, e o treino acaba. Tá aqui, ó. Esse aqui é um livro claríssimo do que eu estou falando. Posso dar um exemplo? Quantas pessoas falam assim para nós: eu já li esse livro, que é a minha verdade. Foi o primeiro livro que eu li, espírita. Não, eu sei que você leu, mas você estudou o livro? Porque eu, pelo menos, não consegui dar em menos de 2 horas o estudo de 2, 3 capítulozinhos. Mas se eu fosse ler ele em casa, um dia você dá de ler. Um dia. Se fosse só à noite, 3 noites você leria. Mas sabe o que você ia fechar e não saber falar nada do que você leu? É exatamente isso. Então, estudar é muito importante. Só que quando nós terminarmos e tivermos estudado este livro, vamos ter compreendido muito sobre o Evangelho. E aí, quando formos ler o Evangelho, nós vamos entender muito mais profundamente o Evangelho. Agora, se eu tiver lido isso aqui e voltado para o Evangelho, eu continuo sem saber nada. Continuo sem entender absolutamente nada. Então, estudar é muito importante. Mas, Guto, eu não sei qual é o limite de eu saber se eu estou estudando muito o Espiritismo ou não estou estudando. Eu preciso estudar ou não preciso estudar? Ou preciso fazer, pôr em prática, ou não preciso pôr em prática? Se você começou a estudar e não lembra de mais nada do que você estudou, já tá farto do conhecimento. O Espírito tem uma coisa interessante. Você começa a ler, você bebe quando você está com sede, e ele vai mudando sua cabeça. A hora que você começa a parar, a desanimar, não está mais dando aquela resposta que você foi buscar,
Ele está dizendo assim: chega e pratica até onde você está. Põe em prática e se vira. Vai fazer sua vida ser uma prática disso que você fez. Porque quando você colocar em prática, você vai descobrir um monte de dúvida para poder praticar. Aí você volta com sede de novo no livro do Espírita, no livro da doutrina espírita, e bebe de novo, matou a sede. É exatamente. Gente, o conhecimento é como a água. Você está com sede, bebe. Quando você bebe a água, nossa, parece o líquido mais gostoso do mundo. Vai bebendo, vai bebendo, daqui a pouco você não quer mais. Não, pode beber, não quero. Não quero mais. Você até joga o resto fora. Não aguenta mais beber. Calma, vai suar um pouquinho. Vai no banheiro daqui a pouquinho, você vai ter sede de novo e ele vai ter o mesmo valor. É a mesma coisa. Não tem como mudar. Portanto, não tem essa de você sentar e levantar quando souber tudo. Impossível. Tá? Você vai devagarinho, devagarinho, devagarinho. Então, por exemplo, você vai fazer 1 ano de leitura. Aí você levanta e vai fazer 1 a 2 anos de prática. E já na prática, você ainda vai buscar as mesmas leituras que você fez de teoria, porque você precisa encaixá-las. É assim que funciona mesmo. Então nós precisamos estudar. Mas quando está demais, quando o Espiritismo já não me dá aquela, já não está mais matando a sede minha, então ele já te deu um sinal, está na hora de praticar. Não avance mais. Por quê? Se você avançar mais, você não vai melhorar, não vai se tornar uma pessoa melhor e não vai aprender. Você vai ficar só mais teórico. É bom para o seu ego você dizer assim: eu li o Pentateuco dos Espíritas, grande coisa, entendeu? E quem é você? Dá de saber. Outra coisa, você precisa medir quem você era antes de começar e quem você se tornou depois, está se tornando cada vez mais. Porque se não houver resultado, você talvez não seja um bom espírito. É importante isso para nós. Temos que ter uma lógica, uma clareza. A nossa vida é muito importante para eu jogar lá fora, para eu viver uma vida louca, sem saber, sem refletir sobre mim mesmo, né? Existem coisas bonitas no mundo, mas nada é mais importante do que você, a sua própria vida, os caminhos que você escolhe. Então, se você está fugindo muito de você para ir para as coisas lindas do mundo, cuidado, você vai voltar, porque você vai se decepcionar com o mundo. O mundo é cheio de armadilhas. Coloque prioridades na sua vida. Eu quero me tornar melhor, quero me tornar um ser humano melhor, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero progredir, eu quero aprender. Isso são metas. Principalmente, verdadeiras metas de vida são aquelas que você sabe que quando você morrer, você vai levar com você. Não vai perder em nada. Em nada. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira uma vírgula de você após sua morte. O resto, tudo fica. Tá? Então, entendimento, conhecimento é muito importante. Quando que eu vou saber que a teoria, que a prática minha já chegou? Não dá mais de continuar praticando. Quando você sentir que aquilo já não... Quando você está com vontade de praticar, você vai praticar a caridade, você sente bem, você sente leve, missão cumprida, é maravilhoso, é fantástico. Parece até que você virou santo. Depois de um certo tempo, não te dá mais o mesmo resultado. Aí significa que aquela prática e a teoria que você já tem chegou no ponto de matar sua sede. Está na hora de você praticar outras caridades. Ah, mas aí eu vou ter que aprender. Então avançar no conhecimento. Está precisando avançar e assim vai indo. E assim vai indo. Ele é tão assim que lá na frente, você, por exemplo, iniciou fazendo passe. No início, quando você começava, parecia que você ia desmaiar de tanto maravilhoso que era dar passe. Eu brinco aqui, mas é porque eu já vi muitos depoimentos. E aí, então, depois de um certo tempo, alguém fala para você: você não vai aplicar passe? Você não vai aplicar passe? Eu? Você até olha do lado para ver se é você mesmo, para trás, né? Você está chamando você mesmo. Porque aí já deu o teu tempo. Você pratica, mas não é aquele amor que tinha, que quando alguém falava assim, antes de você chamarem, você não vai aplicar um passe, não, calma. Não é aquela mais daquela maneira que tinha. Já chegou, esgotou, matou a sede, tá certo? Então,
Está na hora de você fazer um novo avanço. Aí você vai avançando, vai mudando as práticas e tal. Lá na frente você tem vontade de novo de fazer. Olha, há muito tempo que eu não pratico o passe. Eu estou com vontade de novo de praticar o passe. Hoje eu fiquei muito só na palestra, fiquei só muito nas instruções, nos estudos, e agora me deu vontade de novo de praticar o passe. Aí você volta a praticar o passe e vai ver de sentir tudo de novo agora. É assim que funciona. É a prática. Mas prática sem a vontade, sem amor, não funciona. Conhecimento sem prática não funciona, tá? Então, estudar é importante, mas não para ficar aprendendo coisa, inchar ego, nada disso. É só para pôr em prática. E daí porque Jesus era muito comedido nisso. Ele ensinava aos apóstolos aquilo que os apóstolos precisavam para pôr em prática. Ele não ficava ensinando coisas que hoje, muitas vezes nós estamos vendo pessoas debatendo no espiritismo conhecimento que não vai nos transformar em nada, não vai nos tornar seres humanos melhores, não faz reforma íntima em nós. Saber, quer ver, por exemplo, Jesus é filho de José ou não é filho de José? E daí, se você descobrisse isso, o que te transforma em ser humano melhor? Nada. Com quantos anos eu fico no mundo espiritual para reencarnar? 100, 200, 300? Aqui que isso muda e te transforma num ser humano melhor. A religião tem um propósito, uma base, um núcleo. Todas deveriam ter. A única proposta da religião é transformar os seres humanos em humanos melhores. Isso. É isso, o papel dela. Seja o nome que você dá. Se ela não fizer isso, ela não é religião ou não serve para nada. Se eu ficar estudando a vida no outro planeta, o que importa a vida no outro planeta? O que importa é a minha vida neste planeta, se eu estou fazendo o que eu posso, o meu melhor, se eu estou crescendo e evoluindo. Isso que é importante para nós.